da política, você é uma pessoa bastante engajada nisso. Eu Né? gosto Você tem de política. Exato. E você tem uma opinião forte. Eu não vou entrar agora na política brasileira, até porque senão teu filho ele vai simplesmente matar depois a gente, tá? Mata, Os dois. Mas pode fazer algumas perguntas. Eu vou te fazer outra pergunta. Qual que você diria que é um político internacional que você admira ou que você acha que ele está no caminho certo e você concorda com o mandato ou com a ideologia dele? Olha, eu gostei muito do Tony Blair, Tá. que foi o primeiro-ministro da Inglaterra, Sim. que ele conduziu bem. Essa mulher da Angela Merkel, essa daí eu vou te contar, essa mulher é maravilhosa, como ela conduziu a Europa, porque na verdade a gente fala da Alemanha, mas na Alemanha, a Alemanha já manda na Europa inteira. A Alemanha sozinha, com aquele tamanho que é menor que alguns estados do Brasil, ela manda na Europa inteira. Exato, ela é a atual Margaret Thatcher, digamos assim. A Margaret Thatcher, eu Ela também sou admirador, eu também fui muito admirador dela. Exato. E esse novo presidente dos Estados Unidos, que eu fui, na campanha, eu torci mais para aquele louco lá. Pro Trump? Por Trump, eu torci mais pro Trump do que pro como é que é o nome desse aí? Putin. Não, Putin é russo. O Instagram dele é fotos, é o... Esqueci o nome. Como é que é o nome do presidente dos Estados Unidos? Você não se divulga muito. Biden. Só que eu tô gostando dele. Eu tô Mas o gostando que do você tá estilo mais gostando equilibrado. exatamente? Ele é equilibrado. Eu acho que o Trump não era equilibrado. Ele já era vice do Obama, ele já é um cara... Não, mas é um cara equilibrado. Eu acho que um país do tamanho dos Estados Unidos, que é a polícia do mundo, vamos chamar assim, tem que ter um cara equilibrado. Não pode ser um cara do Trump. Tá, mas vamos dar os créditos ao Trump? Quem comprou a vacina foi o Trump. Não, o Trump também teve o seu lado bom. Um americano sabe escolher. E ele deu a oportunidade pro Biden tocar agora, que precisava daquele momento ter um cara mais equilibrado. O Biden é mais equilibrado que o Trump. Na verdade, ele não deu, né? Ele até o último minuto ele... Agora uma pergunta, desculpa, polêmica. Quem você acha que manda mais, ou mais que manda mais, quem são melhores no poder, no mandato assim, forte? Homem ou mulher? Você, como é que a gente vai responder essa pergunta? Você pega uma... Pelas características de cada Você pega uma Margaret Thatcher, aí você pega uma Angela Merkel, aí você pega a Dilma, você tem que voltar tudo atrás, porque a Dilma é uma anta, né? É uma anta, né? Isso que eu falei que a gente não ia falar da política brasileira. Não, mas é verdade. Uma mulher que falava que uma mulher que não atendia nem os caras pensantes do partido dela. Não atendia mais as pessoas. Então, como é que a gente vai falar? Como é que a gente vai falar a Marta Suplicy em São Paulo? Foi uma péssima prefeita de São Paulo. Perfeito, mas a gente pode fazer uma média. Por exemplo, quais são as mulheres no poder que a gente já está conhecendo? Eu acho que a mulher é mais sincera no poder. Mais honesta. A mulher é mais honesta. Eu queria falar essa palavra. Não todas. Vamos pensar na Cristina Kirchner. Não, sim, mas a mulher é mais honesta. Tá. A mulher é mais honesta do que o homem. Ela é mais acolhedora, ela honesta, ela é mais sincera, ela não vai ficar perdendo tempo. Porque o homem vai no banheiro mijar, fala um monte de cagada um pro outro. A mulher não vai pra isso. A mulher ela é mais responsável. Mas ao mesmo tempo a mulher é mais hormonal. Deus deu poder pra mulher ter filho porque a mulher é mais responsável. Ok, perfeito, boa. Sabe? Eu acho que a mulher é mais responsável. Mais cuidadora. Mas é que, lamentavelmente, no Brasil você não tem uma liderança feminina que possa ser candidata a presidente, que ela apareça para ser candidata. Não tem ainda. Pode aparecer. Pode aparecer. Tem uma do Rio Grande do Sul, que agora não é mais nem senadora, que eu acho que aquela mulher tem que ser presidente. Esqueci o nome dela. Tem que ser o presidente da República. Ela é extremamente sensata. Ok, perfeito. Eu esqueci o nome, mas é uma senadora do PSDB do Rio Grande do Sul. Não sei se ainda é senadora, mas achava os depoimentos dela muito sensata. Como acho, por exemplo, sensato o atual presidente do Senado. O Pacheco, Rodrigo Pacheco, ele é muito sensato, um político muito sensato. Como teria que ser o futuro presidente do Brasil? Sensato. Sensato, mas além disso, que outras características, o que você gostaria de ver no futuro presidente do Brasil? Eu queria que tivesse a mesma coragem que o Bolsonaro tem de mudar as coisas, que está mudando muito, né? Mas sem aquelas loucuras do Bolsonaro. De andar sem máscara. Eu sou bolsonarista, eu votei pro Bolsonaro, mas eu não concordo que ele ande sem máscara em todo quanto é lugar, não. Eu não sou dessa opinião. Perfeito. Eu penso um pouco diferente dele. Não, ela é 100%. Mas eu gostaria, assim, que fosse um camarada com a mesma coragem e honestidade, que nós estamos aí há 2 anos e meio, você não vê falar um ato de corrupção no governo.
Encheu muito o saco dele. Esse negócio da vacina aí, tudo conversa pra boi dormir. Ele não tem nada a ver com isso, ele é um cara honesto. E aí eu ponho a minha mão no fogo. Agora, eu acho que o Bolsonaro, ele não deixou de fazer campanha. Eu acho que ele esqueceu a liturgia de um presidente da República. Só isso. É o jeitão dele. Pode até ser o jeitão dele, mas um presidente da República não pode ter aquele jeitão. É isso que eu penso. Ok, entendi. Mas ele acha que é o jeitão de se aproximar do povo, porque eu acho que ele foi criado assim. Mas ele foi criado assim, ele é militar. Ele tem que entender, ele é um cara militar, mas ele é um cara honesto, é um cara que acha que... Mas ele sabendo que nós estamos numa democracia e que a Câmara Federal é complicada, a Câmara Federal é complicada, você pega desde quando eu mexo de política. Eu fui eleito a primeira vez em 76, eu tinha 18 anos. Você deve ter sido deputado com o Bolsonaro, não? Não, fui deputado com ele, morava no mesmo prédio dele. A verdade é a seguinte, quando nós tivemos o episódio do Collor de Mello, nós achamos que o Brasil ia mudar. Quando o Collor tentou fazer alguma coisinha, já pegaram o Collor. Sim. A Câmara pegou o Collor. Daí entrou o Itamar. O que o Itamar fez? O Itamar trouxe toda a esquerda para dentro do governo. Então ficou um governo que a direita ganhou, mas quem comandava era a esquerda, porque o Itamar levou. Daí veio esse leão sem dente, que é o cara que mais atrapalhou o Brasil, o Fernando Henrique Cardoso, leão sem dente, né? Ruge, mas não tem dente para morder. Então, esse cara foi o cara que mais atrapalhou o Brasil, na minha opinião, porque ele colocou 17 mil sindicatos no Brasil. Os Estados Unidos tem 240 sindicatos, a Inglaterra tem 60. Como é que um país pode ter 17 mil sindicatos? Não existe possibilidade. E tudo mamando na teta do governo. Todo mundo mama. E daí vieram o Lula, foi pondo mais gente. Aí veio a Dilma, por mais gente, foi lotando. Então nós temos aí, tudo que o Brasil produz tem que pagar o funcionalismo público. Aí você tem que pagar um presidente do Supremo, um ministro do Supremo, que tem 200 funcionários. E não é só ele, é 200 funcionários. Saiu uma matéria essa semana que deram uma enxugada muito grande na máquina, inclusive foi a Folha de São Paulo que publicou, não sei se você viu isso. Mas foi só enxugou a máquina executiva. Sim. Ficou ainda a máquina legislativa e a máquina judiciária, continua do mesmo jeito, é o pior. Mas eu até fiquei surpreso da Folha de São Paulo noticiar. Mas a Folha de São Paulo foi muito séria nesse assunto, como ela esses dias atrás já falou do Lula, falou tudo que tinha que falar. O que eu entendo da política do Brasil, a gente nem queria entrar muito nisso, assim, nós tivemos desde da época do governo militar, foi o Figueiredo, que era militar ainda. Qual foi o primeiro depois? Foi o Sarney. O Sarney. O Sarney foi eleito. Foi eleito... Tancredo Neves. Ele morreu, Sarney, era o vice. Aí foi o Collor e Itamar. Collor e Itamar... O Collor já foi impeachmentado. O Collor foi impeachmentado 2 anos depois. Nós temos... Aí depois veio o Fernando Henrique, depois do Collor veio o Fernando Henrique. Lula, Dilma. Nós tivemos aí num lapso temporal, o quê? 20 anos, mais ou menos? Mais ou menos isso, desde o governo militar para cá. Mais 40 anos. 30 anos. 30 anos. É isso, 30 anos, mais ou menos? Acho que foi mais ou menos isso. Desde do... Collor foi eleito em 92, não? Não, Collor foi eleito em 90. 90. Então 90. nós temos 21 anos mais ou menos que passaram. 21 anos, 2 impeachments. Foi isso? Foram... Não, 30 anos, né, passaram. 31 anos passaram, 2 impeachments. Um morreu? Um morreu. Você não acha que isso não é exagerado? Tipo, num país democrático de direito, você ter... Pô, se o cara entrou... Tô dando exemplo, não tô falando que sou bolsonarista, que não sou... A própria a Dilma também foi impeachment. Foi. Eu acho que o cara entrou, foi votar, você não acha que tem que deixar terminar? Se ele fazer coisa errada, não, As pessoas foram impeachmentadas. Mas não tem isso um mau exemplo? É muita gente impeachmentada. Depois você absolve um Collor, o Collor vem de novo, agora é senador, não sei se... Eu acho que é muito... Mas aí é uma questão cultural nossa, né? Aí não tem o que fazer. O brasileiro pedir um presidente honesto. Aí você vai lá e coloca o Bolsonaro. Que é um cara honesto. Exato, estão querendo tirar. Aí você não consegue entender a sociedade. Então, é isso que eu tô querendo dizer. A sociedade brasileira... Deixa o cara terminar,
Depois de 2020. Mas a oposição sempre vai fazer isso. A oposição sempre vai fazer. Na urna, né, Ratinho? Na urna. Falando em urna, esse assunto eu gostaria de tocar, queria deixar bem claro minha posição aqui. Eu sou a favor da urna auditável. Eu também. Eu sou a favor do cara votar e ter um recibinho. Eu acho que não custa nada. E ele coloca dentro de um lugar lá, ele vê em que ele votou. Bom, votei aqui na Lola, coloca o recibo lá, votei na Lola. E daí vai para uma caixa, uma urna onde pode ser contabilizado se precisar. Ser contado auditável. Agora, você fica votando numa caixa preta, que você não sabe por que jeito que vão mudar o voto, sou totalmente contra. Até porque, eles até agora não me explicaram por que só o Brasil tem isso. Será que nós somos mais inteligentes que os russos? Somos mais inteligentes que os americanos? Somos mais inteligentes que os alemães? Aonde? De que lado nós somos mais inteligentes? Aonde? Só tem isso no Brasil. Essas coisas que eu não vou... E se tiver que ir pra rua para fazer uma campanha pro voto, eu vou pra rua. Eu vou pra rua. Não, e você vou pra rua, quebrar o pau. Com televisão, você sabe. Você consegue fazer um sorteio no seu programa sem papel físico? Não, tem que ter um auditor. Pois é. Eu tenho que ter, inclusive, um auditor lá, autorizado. Não é? Ratinho, essas coisas você conversa com seu filho, que também é político? Vocês compartilham a mesma ideologia e visão política com ele? Ou vocês têm umas divergências? Não temos divergência, não. Nós pensamos bem parecidos. Lógico, tem algumas coisas. Meu filho é muito mais comedido do que eu, né? O meu filho é muito mais equilibrado do que eu. Não dá nem para comparar, porque o meu filho pegou as coisas boas da mãe e as coisas boas do pai. Não pegou nem coisa ruim da mãe e nem coisa ruim do pai. Ele só pegou coisa boa. Então ele teve essa vantagem. Então meu filho é um governador do estado do Paraná, está com mais de 70%, mais de 75% de aprovação. Perfeito. Por quê? Porque ele é muito equilibrado e não entra em briga boba. Meu filho não entra em briga boba. Pra ele, não, eu acho que ele que me dá conselho. Eu não dou conselho, não. Ele pergunta... Você teve uma vida pública. Não, mas eu não dou... Ele sabe mais do que eu. Ele estudou mais que eu. Ele tem mais instrução, viajou, fez curso de administração em tudo quanto é lugar. Sabe tudo. Então, ele que me segura. Ó, pai, não fala muito isso não, porque não é bem assim. A gente sabe, ele ameaçou a gente de morte aqui. Ele, meu filho, ele sabe, ele é mais equilibrado do que eu, bem mais. Eu sou meio doido, né? Não leva a sério o que eu falo, não. Não, a gente sabe que é muito a maioria das coisas que você fala... Não, mas eu penso assim, o que eu estou falando aqui, eu penso assim, exatamente desse jeito. Não, eu não concordo também. E saindo um pouco da política, né, para não ficar